Boa tarde, pessoal do nono ano. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos tópicos do capítulo 4, que nós estávamos já estudando, que é o conteúdo de Europa. Hoje nós vamos falar desse continente tão variado, que possui também uma variação de clima, de hidrografia, de relevo e de paisagens muito grande. Então, a variação da Europa, ela não está só nos pontos históricos e econômicos, ela está também nas características físicas. A Europa, ela tem uma característica em comum, que é o clima temperado. O clima temperado é esse clima que predomina por toda a Europa, um clima ameno nas áreas mais mediterrâneas, e nas áreas mais polares, nos países que estão ali mais perto do ciclo polar. É um clima mais frio, mais gelado. E essa é temperado porque está entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. Aqui é o mapa da Europa. E aí nós vemos que o trópico de Câncer ele corta aqui. E o círculo polar ártico ele está aqui em cima. E aí esses países que estão aqui em cima, eles tendem a ser países mais frios porque recebem menos calor do sol e eles estão ali perto dos polos, né? E aqui são os países do Mediterrâneo, que estão ali cortados aqui pelo o trópico de Câncer, passa por aqui. E aí os países do Mediterrâneo, eles sofrem influência também pelo mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Mar Negro, aqui o Mar Mediterrâneo, e aqui são os países aqui que são banhados pelo Oceano Atlântico. Que esses países aqui, eles são chamados de países ocidentais, países da Europa Ocidental. E os países que estão mais pra cá são os países da Europa Oriental, que nós chamamos. E aí, esse relevo, o relevo influencia muito na questão do clima e na questão também das paisagens. Todas as características físicas, elas estão interligadas. O relevo da Europa é um relevo bastante variado, porque ele possui planícies e possui cadeias de montanhas intercaladas. Quem nunca ouviu falar dos Alpes suíços, dos Alpes? É uma cadeia de montanhas, tá? Uma cadeia de montanhas congeladas que possui neve em cima e tal. Então, é muito conhecido, são pontos turísticos muito conhecidos. A Europa, ela possui, historicamente, por conta de populações antigas que moraram nesse território, possui uma variação do relevo intercalado por planaltos, planícies e cadeias de montanhas. É dessa forma que o relevo da Europa está. Não exatamente dessa forma, né? Mas assim, ele está uma cadeia de montanhas, aí intercalado uma planície, aí outra cadeia de montanhas. É assim, na maioria do relevo da Europa está assim, distribuído, por conta essas civilizações que moraram no passado e que acabaram por também, e os agentes modelar esse relevo, e também os agentes naturais que influenciaram esse relevo por conta do mar, do Oceano Atlântico. Os ventos que vêm do oceano acabam por modelar esse relevo da Europa e também do mar Mediterrâneo, Mar Negro aqui embaixo, que também influencia aqui na vegetação dessas localidades e também influencia no clima dessas localidades, porque o clima ele apresenta uma variação de três variações. A primeira delas relacionada ao Atlântico, que é a Europa Ocidental, que está aqui. Os países que estão aqui, que são banhados pelo Atlântico, são países que têm um clima frio, tem estações bem definidas, só que é um clima mais ameno, tá? Esses países que estão na Europa Ocidental. Os de planície, outra variação do clima, segundo é a de planície. São esses países que estão aqui, boa parte da Rússia, parte da Europa, da Rússia. Uma parte da Alemanha também, ela é de clima de planície. Por que clima de planície? Esse clima dessas áreas mais planas, são áreas que possuem rios também, mas são áreas frias, são áreas
também bastante, que possuem um clima mais frio. Então, e tem os países, o clima do Mediterrâneo, que é influenciado diretamente por esses ventos que vêm aqui do oceano e do Mediterrâneo. São esses países que possuem um clima mais pendendo para o tropical. É um clima temperado, mas já um pouco mais quente, tá bom? Do que os climas desses países aqui de cima. Então, esses são os climas que a gente tem as variações climáticas da Europa. O relevo, como eu falei, já é um relevo muito variado. Possui uma quantidade de rios também bastante variada. Esses rios, eles são influenciados pelo Oceano Atlântico. A maioria deles desagam no Oceano Atlântico ou no Mar Mediterrâneo. Os rios, nós temos também os rios que são influenciados pelo Mediterrâneo. E temos os rios de planície, que são esses rios. Nós temos cidades na Europa que são cidades que têm rios, que passam ruas que são cobertas por rios. Então, são cidades muito bonitas, que possuem essas características. Então, tem uma hidrografia muito contemplada nesse ponto, tá bom? Então, a fauna e a flora também, as vegetações também são influenciadas pelo clima e pela hidrografia. Tem variações, mas como a Europa é um continente pequeno, as variações são poucas, tá? A quantidade de animais e espécies, tem espécies muito raras que são nativas daquela vegetação, daquele clima da Europa. Então, é muito importante a gente estar estudando essas características físicas, tá bom? Estudem aí no livro de vocês, capítulo 4, todinho. Estudem bastante, prestem atenção nas nossas aulas sempre. E hoje eu não vou passar atividade, estou esperando a atividade do vídeo do capítulo 3, que vale 3 pontos. É um trabalho avaliativo, minha gente. Então façam, que eu ainda não fez. E eu estou esperando ainda, viu? Bons estudos e boa aula.